Meus amados irmãos em Cristo, a paz do Senhor. Como é bom estarmos mais uma vez juntos para aprendermos a palavra do Senhor neste domingo pela manhã. E que bom é podermos também iniciarmos mais um trimestre da nossa escola bíblica dominical. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, a sua família. Deus abençoe de uma forma extraordinária a você, meu irmão e irmã, que tem estado conosco, aprendendo a palavra do Senhor todos os domingos, pela manhã. Estamos aqui envolvidos com as atividades da igreja, estamos aqui envolvidos em torno da palavra do Senhor. Deus abençoe muitíssimamente a sua vida. Nós vamos orar, vamos pedir a bênção do Senhor nesta manhã e vamos iniciar mais um trimestre, vamos estudar a palavra do Senhor. Oremos. Amado Deus e eterno Pai, é no nome de Jesus Cristo que queremos mais uma vez te dar graças, honras, tributar louvores a ti, Senhor, por tudo que o Senhor é e por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Amado Deus, nesta manhã, vamos iniciar mais um trimestre da Escola Bíblica Dominical. Vamos, Senhor, estar em torno deste assunto relacionado à família. Que a tua graça seja abundante, Senhor, nestes próximos 13 domingos, onde vamos receber ensinamentos da tua parte. Senhor, abençoe cada professor, a cada professora. Senhor, também que a tua graça envolva a cada um dos alunos, ó Deus, que vão receber estes ensinamentos. Espírito Santo, abra nossa mente, ilumina sim o nosso entendimento, para que possamos, Senhor, ser edificados, exortados, orientados e acima de tudo, Senhor, que nós possamos entender e abraçar os teus caminhos. Senhor, abençoe o nosso pastor, sua família, abençoe, Senhor, a liderança da Escola Bíblica Dominical, a todos os professores, Senhor, mais uma vez te pedimos que a tua graça seja abundante, permaneça conosco. Esse é o nosso pedido, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados irmãos, como nós acabamos de dizer, nós estamos iniciando mais um trimestre da nossa Escola Bíblica Dominical, o segundo trimestre do ano de 2023, onde nós vamos começar esta importante lição. Eu peço que a nossa equipe agora dê um foco na nossa revista. Esta lição que nós vamos iniciar nesta manhã tem como tema relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é linda, a palavra de Deus, ela é tremenda, porque os homens e mulheres de Deus que estão aqui descritos nas páginas das Sagradas Escrituras não são homens e mulheres perfeitos, mas são homens e mulheres que foram dependentes em diversos momentos da sua vida, ou por que não dizer, a partir do momento que entregaram as suas vidas ao controle, ao senhorio do nosso Deus, eles viveram uma vida baseada na dependência do Senhor. E nós vamos estudar isso em torno desta temática sobre os relacionamentos em família destes homens e destas mulheres de Deus que estão nas Sagradas Escrituras. E nós vamos ver que todos eles, dentro do seu contexto familiar, do seu contexto histórico, do momento em que eles viveram, eles foram desafiados pelas circunstâncias, pelas adversidades que os cercavam, e muitas dessas situações foram, na verdade, momentos de fraqueza para alguns, e em outros momentos essas circunstâncias os levaram a depender mais e mais do Senhor nosso Deus. Nós vamos estudar assuntos relacionados às famílias de cada um destes homens e mulheres, onde nós vamos extrair lições verdadeiras, lições preciosíssimas para as nossas realidades, para as nossas famílias. Eu convido a você, meu irmão e minha irmã, a não perder, a não ficar de fora
destes próximos 13 domingos, porque com certeza serão enriquecedores. Vejam só, nesta manhã nós vamos começar a estudar sobre a família quando ela tem atitudes e age por conta própria, e vamos nos deter no exemplo de Abraão e de Sara. Nós vamos entrar mais a fundo nesta manhã e vamos entender que temos que depender de Deus e confiar nas suas promessas. Na semana que vem, na lição 2, nós vamos falar sobre um problema que constantemente temos visto em muitas famílias, a questão da predileção dos pais por alguns dos seus filhos. Nós também vamos estudar sobre o ciúme, que muitas vezes também se infiltra no seio familiar e traz transtornos muito destrutivos, muito destrutivo aos membros da família. Vamos falar sobre alguns ídolos que também atacaram algumas das famílias que nós temos aqui como foco do nosso trimestre. Nós vamos falar um pouco sobre a família de Jacó, quando foi atacada, ou foi, na verdade, ameaçada pelos ídolos que estavam ali dentro do seio familiar. Vamos falar também sobre o motim em família, quando há ali desavenças, alevantes dentro do seio familiar. Vamos falar sobre os pais zelosos, porém filhos rebeldes, algo que nós temos visto de uma maneira tão frequente nos dias atuais. Homens, mulheres, tementes a Deus, zelosos por suas famílias, mas os filhos não seguem as pisadas dos pais. Então nós vamos ter aqui uma lição específica sobre isso, orientações, ensinamentos para cada um de nós. Vamos também estudar sobre o relacionamento entre nora e sogra, mas também podemos aqui colocar entre genro e sogra também. Isso daqui é importante. A importância da paternidade da vida dos filhos, onde nós temos visto nos dias atuais, em função das inúmeras ideologias, dos inúmeros ataques culturais que temos vivenciado, a desqualificação, a desconstrução da figura paterna no lar, da figura do homem. Nós vamos ver isso também que ocorreu nos dias bíblicos. Nós vamos também falar sobre uma família nada perfeita. E aqui nós vamos falar, irmãos, com certeza vamos pegar o exemplo de Davi, que foi um grande homem de Deus, um homem segundo o coração de Deus, mas vamos entender que Davi não teve uma família, irmãos, nada perfeita aquilo que nós entendemos ou como uma referência que nós possamos ter para as nossas famílias. Vamos também falar sobre um assunto, irmãos, extremamente difícil, mas relevante, necessário e pertinente, quando os pais sepultam os seus filhos. E aí nós vamos entender que sentimentos de revolta, sentimentos até que trazem um ceticismo quanto ao controle e ao senhorio do nosso Deus, podem invadir os corações das famílias, podem afastar os membros que ficam. Então uma lição vai ser uma lição difícil, mas extremamente necessária para todos nós. Depois vamos falar sobre os prejuízos da mentira em família, depois criando filhos saudáveis e por último, vamos também retratar sobre a amizade que Jesus tinha com a família de Betânia, a família de Lázaro, de Maria e de Marta, porque sabemos que uma das principais ações ou direcionamento do favor de Deus quando uma família é alcançada por sua mão forte e de poder. Vamos estudar todos esses assuntos. Mais uma vez, convido a você a estar conosco nesse trimestre. O comentarista
desse trimestre é o pastor Elienay Cabral, que dispensa qualquer tipo de apresentação, introdução, pois é um homem extremamente preparado, qualificado, um teólogo, um dos nossos consultores teológicos da nossa convenção, também escritor de diversos livros, e nós vamos aqui sermos enriquecidos pelos comentários, pelos textos que este grande servo de Deus nos traz nesse trimestre. Eu quero também fazer menção, irmãos, como é uma aula introdutória, faz-se necessário isso, falarmos sobre as orientações que o nosso pastor José Wellington Bezerra da Costa, nos traz para esse trimestre. Vou ler as palavras do nosso pastor que aqui estão, logo na contracapa da nossa revista, e quero aqui também salientar, destacar a importância do estudo sistemático das Sagradas Escrituras, sim, através de um curso teológico, entretanto, mais ainda quando nós estudamos no domingo pelas manhãs, assuntos práticos para a nossa vida, para o nosso viver, para o nosso dia a dia. Irmãos, a escola bíblica dominical, ela é essencial para o fortalecimento da vida cristã de cada um de nós. O pastor José Wellington nos traz o seguinte comentário a respeito desta temática sobre os relacionamentos familiares. A família é uma das instituições mais atacadas nos dias atuais. Por isso, esse tema é o objeto de estudo nesse trimestre. Diferentemente da última vez que abordamos o assunto, nesta revista estudaremos alguns conflitos de natureza interna que têm potencial, vejam só, de minar a unidade familiar por dentro. Nossa família, nas palavras do nosso pastor José Wellington, ele diz, precisa estar alicerçada com a palavra de Deus para que nele, o Senhor, possamos vencer os desafios que podem nos levar às discórdias, desarmonias e artimanhas malignas. Em Cristo, abordaremos questões que envolvem a vivência concreta da família cristã, que sejamos capacitados no Espírito para saber lidar com os desafios da atualidade, baseados nos conselhos, escute, baseados nos conselhos, exemplos extraídos da palavra de Deus. Palavras sábias e muito bem colocadas pelo nosso pastor José Wellington Bezerra da Costa, que com certeza tem sido uma referência não apenas ao ministério, mas como também em família. E vamos, sim, irmãos, estar extraindo dos exemplos que nós vamos estar citando aqui ao longo das 13 lições, exemplos práticos que podem ser aplicados no nosso dia a dia. A lição de número 1, que já está aparecendo tema da aula de hoje, nós vamos falar sobre quando a família age por conta própria. E esta temática vai estar se baseando na vida do grande homem de Deus, do grande pai da fé, Abraão, e de Sara. Vamos estar estudando parte ou algumas ocorrências, circunstâncias que vieram sobre a família deste homem de Deus, que é o pai da fé, é considerado uma referência em relação ao assunto da fé em Deus, da verdadeira fé que se lança aos cuidados de Deus. Mas, mesmo Abraão sendo considerado e tido por todos nós como pai da fé, este homem teve oscilações em alguns momentos da sua vida, e é isso que nós vamos estudar nesta manhã. Quero aqui, irmãos, agradecer a Deus pela vida da nossa CPAD, que tem trazido um novo currículo, uma nova temática, com um material de primeira qualidade, extremamente bem acabado, para que nós, como igreja, possamos estar sendo alcançados pela palavra de Deus da Escola Bíblica Dominical. Fica aqui os nossos agradecimentos, e também ao nosso pastor Sisac Valadares, que tem feito a obra do Senhor aqui nessa cidade, e tem
tido um foco especial no ensino sistemático da palavra do Senhor, e como parte de toda essa estratégia de ensino, a escola bíblica dominical como um dos principais pilares. Pois bem, vamos para o textuário desta manhã. O textuário desta manhã, ele nos traz o seguinte comentário. Está lá em Gênesis, capítulo de número 17, o versículo é o versículo de número 19. Você que ainda não tem a sua revista, não tem a sua lição, procure aqui na sede o nosso irmão presbítero Osiel, coordenador da nossa escola bíblica dominical, aos irmãos, às irmãs da sala dos adultos, procure, pegue a sua revista, porque vai ser de suma importância. E aos nossos amados irmãos das nossas congregações, procure o coordenador aí da sua congregação, converse com o seu dirigente, adquira um exemplar da revista que nós vamos estar iniciando nesse trimestre, nesse segundo trimestre. O textuário que está lá em Gênesis capítulo 17, versículo 19, nos diz assim: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei o meu concerto. Aqui nós temos a promessa de Deus a Abraão, sendo mais uma vez ratificada, destacada, confirmada ao homem de Deus, ao servo de Deus Abraão, pelo próprio Senhor, onde este seria agraciado e teria um filho de fato vindo da relação, do casamento entre ele e Sara, porque a partir desta semente, a partir desta descendência de Abraão, nós somos sabedores que a bênção do Senhor chegou até nós através da pessoa de Cristo Jesus, o nosso Senhor. A verdade prática em torno deste textuário nos traz, quando o ser humano se precipita a respeito dos planos de Deus, as consequências dessa ação são inevitáveis. Lembrando, irmãos, aqui no contexto que nós estamos estudando, e nós já vamos entrar na leitura bíblica em classe, e isso vai ficar um pouco mais claro para os irmãos. Abra sua Bíblia lá em Gênesis, capítulo de número 12, a partir do versículo 1 até o versículo 13. Depois nós vamos ler também Gênesis capítulo 16, do versículo 1 ao 5, onde basicamente, irmãos, nós temos aqui a chamada de Deus a Abraão para algo que Deus tinha preparado para ele, para algo que Deus já tinha arquitetado na eternidade, e os planos de Deus, eles são perfeitos, onde a partir deste homem, a partir da família de Abraão, Deus suscitaria a nação de Israel, e esta nação seria o veículo, seria o meio pelo qual Deus estaria enviando o Messias, enviando o Salvador, para libertar o homem do pecado este que foi originado lá no Éden. Então, Deus escolhe Abraão para ser aquele que, do qual viria a promessa do Messias. Pois bem, abramos a nossa Bíblia em Gênesis capítulo de número 12. O versículo é o versículo 1. Diz assim: ora, o Senhor disse a Abraão, olha a promessa, sai-te da tua terra. Que terra era esta? Ur dos Caldeus. Abraão vivia em Ur dos Caldeus, na região da Mesopotâmia, onde hoje conhecemos como Iraque. Ali, naquela região, Deus chama a Abraão, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Versículo de número 2, olha só a promessa: e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Olha que coisa tremenda, a promessa de Deus feita a Abraão. Olha o versículo 3, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aqui está implícito a salvação que viria através de Cristo Jesus nosso Senhor, não apenas para Israel, mas sim para todas as famílias da terra.
Pois bem, olha Gênesis capítulo de número 16, aqui nós estamos dando o contexto bíblico da circunstância que nós vamos estudar hoje, que veio sobre a vida de Abraão e de Sara. Versículo 1 do capítulo 16, ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abraão, eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Versículo de número 2, tem me impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Deus tinha dado no capítulo 12 uma promessa a Abraão de que, através da descendência de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Abraão, lembrando que no capítulo de número 12, quando ele recebe a promessa da parte de Deus, se você quiser pode até abrir a sua Bíblia e você poderá entender que no versículo de número 4, Abraão tinha 75 anos de idade, Sara provavelmente já tinha entre 60 e 65 anos, ambos já com idade avançada, mas Deus prometeu que, e não tinham filhos até então, mas Deus prometeu que eles seriam pais, e da descendência de ambos, de Abraão e de Sara, que naquele momento ainda eram Abrão e Sarai, Deus promete a eles, dizendo, vocês serão pais de uma grande nação, vocês terão filhos. E percebam, aquele momento foi um momento especial, porque Deus se apresenta a Abraão. Já no capítulo de número 16, já passado alguns anos, nós vamos perceber que esta promessa permanecia de pé ainda, porque Deus é que havia feito a promessa, mas como já se havia passado no mínimo 10 anos, pelo capítulo de número 16 que nós estamos lendo, os irmãos, se fizerem uma leitura completa, poderão entender que aproximadamente 10 anos que Abrão e Sarai já estavam ali peregrinando nas terras de Canaã e ainda não tinham filhos. Então, eles, vamos dizer assim, fraquejaram naquele momento. E aí, como um artifício, uma alternativa, Sarai propõe então que Abrão tomasse como mulher, tomasse como uma esposa, podemos dizer assim, não como a esposa oficial, mas como um meio para que Abraão pudesse ter filhos. Então nós estamos aqui no capítulo de número 16, versículo 2. Olha o versículo de número 3. Partindo então desta proposta de Sarai, Abraão, veja só, versículo 3. Assim tomou Sarai, mulher de Abraão, Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abraão habitara na terra de Canaã. Então, após 10 anos que Deus tinha feito aproximadamente a promessa, aparecido no capítulo 12 a Abraão, eles, tomados por uma certa fraqueza na fé, eles fazem o quê? Tentam um artifício para que eles pudessem ter um filho. E aí tomam Agar, que era uma serva egípcia de Sarai, que trabalhava na casa de Abrão e de Sarai. E Abrão tem o seu relacionamento físico, o seu contato com Agar, e a partir daí nós vamos começar a entender os problemas que foram originados por conta desta atitude, que é um reflexo da fraqueza da fé de Abrão e de Sarai naquele momento. Olha o versículo 4. E ele entrou a Agar, e ela concebeu, ou seja, tiveram relações, e Agar ficou grávida. E vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos, porque aqui é importante, há um contexto cultural. A mulher que não dava à luz, que não concebia, não gerava filhos à família,
era considerada uma mulher até de uma certa forma amaldiçoada, uma mulher que não tinha propósito, que não merecia ter um status porque não gerava filhos, não contribuía para a descendência, para a permanência, para a procriação daquela família. Então, Sarai, quando Agar concebe, fica grávida, Sarai percebendo isso, já começam os problemas e Sarai já fica de uma certa forma de escanteio, quando o texto que aí está aparecendo, desprezada aos seus olhos. Irmãos, é um contexto diferente dos dias atuais, mas naqueles dias, uma mulher não ter filhos ou não poder gerar filhos era algo muito catastrófico para a vida da mulher e para a vida da família também. Versículo 5. Então, disse Sarai a Abraão: meu agravo seja sobre ti, minha serva pus eu e teu regaço. Minha serva pus eu e teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezado aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. Aqui está, irmãos, o cenário então. Um problema gerado porque Abrão e Sarai tentaram ajudar, nós vamos até ver isso daqui, tentaram ajudar Deus da forma incorreta. Os objetivos da lição desta manhã, irmãos, eles são muito bem claros, muito bem definidos e nos traz assim. Veja só, vai aparecer aí na sua tela. Primeiro objetivo, identificar que as promessas divinas para Abraão passavam também por sua família. É interessante isso porque o chamado de Deus para Abrão não era apenas para ele, mas era para toda a sua família. Ele seria uma bênção, que foi o versículo de número 1 do capítulo 12. Ele seria uma bênção e a sua família seria o canal que Deus haveria de agir sobre todas as famílias da terra, trazendo o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então nós vamos pontuar isso, que identificar que as promessas divinas para Abraão passavam também por sua família. Segundo, nós vamos reconhecer, irmãos, reconhecer que não podemos tentar interferir nos planos de Deus para a nossa vida, para a nossa família. É um erro, é um risco muito grande de nós cairmos em situações extremamente desagradáveis, desconfortáveis, situações que nos trazem até choro e tristeza. Tópico ou objetivo, o terceiro objetivo é entender que uma decisão precipitada pode gerar conflitos desnecessários à família. Desnecessários, irmãos, podem perceber já no capítulo de número 16 do livro de Gênesis, que nós lemos, na leitura bíblica. Se os irmãos continuarem essa leitura, os irmãos vão ver que no exato momento que Agar concebeu, ou seja, ela ficou grávida, e isso foi notório, foi percebido por todos ali, por Sarai, por Abraão, os problemas de relacionamento naquela família começaram. Sarai começou a ser desprezada, Abrão, com certeza, deve ter ficado ali muito mais propenso a cuidar, a dar atenção especial para Agar, em detrimento a Sarai, e aí os problemas foram só se avolumando. A introdução desta manhã, irmãos, nos traz assim: ao longo desse trimestre estudaremos assuntos relacionados à família, nós já falamos sobre isso. Nessa oportunidade, hoje, nós vamos estudar especificamente ponderarmos que, diferentemente de outros trimestres, os assuntos referem-se aos problemas cotidianos. É bem isso, nós vamos estudar sobre problemas do dia a dia, que estão aqui dentro da nossa casa, da nossa família. Veremos o que a palavra de Deus tem a nos ensinar quanto a problemas de comunicação conjugal. Olha, vamos estudar sobre problemas de ciúme, rebeldia, brigas, porfias, mentiras, mágoas, e vamos falar sobre educação de filhos que é uma responsabilidade da família, dos pais propriamente dito. Isso é muito importante e necessário destacar. E nessa lição especial,
na de hoje, nós vamos focar nas atitudes precipitadas de Sarai e de Abraão, quando decidiram então a não esperarem em Deus por seu filho. A palavra-chave nesta manhã, irmãos, da lição é família. E aqui uma definição direta sobre o que é família. Família é um grupo de pessoas ligadas por casamento. Um casamento entre um homem e uma mulher. Esse é o padrão de família bíblico, judaico-cristã. Um homem e uma mulher ligados por casamento. E onde eles têm filhos, quer sejam filhos legítimos, vindos do relacionamento deste homem ou da mulher, ou mesmo uma adoção. A família, irmãos, é um lugar de proteção e sustento. É na família, irmãos, que nós temos o acolhimento. É na família que nós somos protegidos. É na família que nós temos a provisão para o nosso bem-estar do dia a dia. É na família, é nesse contexto que Deus, então, proporciona ao homem e à mulher um ambiente, irmãos, de segurança, de acolhimento, de provisão, para que o homem possa viver. Salmo de número 68, verso de número 5, a parte A deste texto, você conhece isso. Olha a importância da família e como Deus tem a família como este ambiente ou esta instituição onde o homem, ele vive e vive bem, ele vive em conjunto com os seus familiares. O texto diz, Salmo 68, verso de número 6, eu falei verso 5, perdoe-me, verso 6, parte A, Deus faz que o solitário vive em família. Tanto é que nós vemos isso lá no Éden, quando Deus cria, Deus coloca o homem no Éden, sozinho ele estava, Deus percebe que ele precisava de uma companheira, cria Eva, então ali nós temos a instituição da primeira família, vem os filhos, e assim Deus vai mostrando para nós, ou Deus vem mostrando para nós, ao longo das Sagradas Escrituras e ao longo da história da humanidade, que a família é uma instituição que vem da mente, do coração de Deus. Amém, glórias ao Senhor. Vamos entrar no tópico de número, vamos entrar na introdução de uma maneira bem rápida, irmãos. Veja, aqui nós, só para contexto, os irmãos vão ver que o comentarista, ele traz nos seus textos sempre, ele vai citar sobre Abrão e Sarai. Mas nós sabemos que posteriormente Deus muda o nome de Abrão para Abraão e de Sarai para Sara. Abrão, irmão, significa pai de altura. E Abraão significa pai de multidão, de uma multidão. Gênesis capítulo de número 17, versículo 5. Mas Deus mudou também o nome de Sarai para Sara. Sarai significa contenciosa, livre. Então, Deus muda o nome de Sarai para Sara, que significa, Sara significa princesa. É interessante que o nome na cultura judaica, na cultura bíblica, ele diz muito a respeito da personalidade, das vivências, das circunstâncias que cercavam desde o nascimento ao longo da vida de cada um dos homens e mulheres que são citados. Nós sabemos disso. Então, Deus, de uma maneira muito objetiva, após estas circunstâncias que Abrão e Sarai vivem, Deus muda a história deste casal, trazendo uma nova realidade. Abrão não seria mais conhecido apenas como um homem rico, próspero, mas ele seria conhecido como o pai de uma grande multidão, uma multidão esta que seria o povo de Deus. E Sarai, não mais como uma mulher contenciosa, mas uma princesa, uma mulher que era, na verdade, uma mulher escolhida por Deus para ser a mãe da promessa que Deus tinha feito ao seu servo Abraão. Tópico de número 1 diz, Deus faz as promessas a Abraão. Deus faz promessas a Abraão. Olha só, o primeiro subtópico nos traz o seguinte comentário. O encontro de Deus com Abraão.
Isso é interessante porque pelo menos 3 vezes Deus se encontra, ou há uma aparição direta de Deus conversando com Abraão. Abraão vinha de uma jornada de conquistas e vitórias pessoais desde que saiu de Ur dos Caldeus. Nós comentamos isso, que Deus chama Abraão lá em Ur dos Caldeus e fala, ó, sai da tua terra, sai da tua parentela, que eu vou te levar para uma terra que mana leite e mel, e em ti farei uma grande nação. Veja, entretanto, o casal Abrão e Sarai não tinham filhos, e esta promessa que Deus faz a eles, era uma promessa deles serem pais. No capítulo 12 de Gênesis, o patriarca tem 75 anos de idade, quando Deus lhe prometeu a grande descendência. Veja, irmãos, que no capítulo de número 15, o Senhor faz uma promessa específica a Abraão. Por quê? Porque ao longo dos anos, Abraão, ele começou a fraquejar na fé, ao ponto de que, no capítulo 15, se os irmãos puderem acompanhar comigo, abra sua Bíblia, capítulo de número 15, do livro do Gênesis, e aqui é interessante que o livro do Gênesis, irmãos, praticamente ocupa mais de 70% do conteúdo do livro de Gênesis, é para retratar a história dos patriarcas, de Abraão, de Isaque e de Jacó e da sua descendência. Como o livro de Gênesis é o livro das origens, o livro da origem do mundo, de tudo quanto há no mundo, também é a origem da família. Então, Deus orienta o escritor, que provavelmente, ou com certeza, foi Moisés do livro de Gênesis, do livro do Gênesis, a deixar para nós as lições destas famílias. Praticamente 70%, se os irmãos forem analisar, nós temos aqui a história destas famílias. Capítulo 15, então, veja, versículo de número 1. Depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo, não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão, Senhor Jeová, que me has de dar? Olha, Abrão questionando de uma certa forma ali a promessa, o que o Senhor vai me dar? Pois ainda ando sem filhos. Ele não tinha filhos até aqui. A promessa já tinha sido feita há alguns anos, e não havia ainda o filho da promessa, ou esta promessa dele ser pai não tinha sido realizada. E ele já aqui, transparecendo uma certa fraqueza, diz, pois ando sem filhos, versículo 2, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer, era o servo dele, era ali o braço direito dele, um dos seus empregados. E disse mais Abraão, eis que me não tens dado semente, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. Olha o versículo 4, e eis que veio a palavra do Senhor a ele dizendo, este, ou seja, Eliezer, o teu servo, não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Deus ratifica, de novo, deixa claro que a promessa dele seria que Abrão e Sarai teriam um filho. E este filho, Isaque, o filho da promessa, nasceu quando Abrão tinha 100 anos de idade. Lá em Gênesis capítulo 21. Mas antes de ir para o capítulo 21, só acompanhe comigo. Capítulo 12, folheiem a sua Bíblia, capítulo 12, versículo de número 4. Depois que Deus já dá a promessa a Abraão nos versículos 1 e 2 e 3. Versículo 4, você poderá entender que Abraão aqui tem 75 anos de idade. Assim partiu Abraão com o Senhor, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abraão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. Olha o capítulo 21, irmãos, para os irmãos entenderem o tempo entre a promulgação da promessa por Deus a Abraão e depois o cumprimento de fato da promessa quando Isaque nasceu. Capítulo de número 21.
versículo de número 5. Aqui, esse capítulo descreve o nascimento de Isaque. Olha o versículo 1. E o Senhor visitou a Sara como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado, e concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice. Quantos anos Abraão tinha aqui? Olha o versículo 5. E era Abraão da idade de 100 anos. 25 anos, irmãos, da promessa. Ele esperou 25 anos pelo cumprimento da promessa de Deus. Ao longo destes 25 anos, ele teve momentos, com certeza, de muita fé, esperança, crendo que a promessa viria, mas momentos também de fraqueza, onde esta promessa estava tão distante que estava se tornando algo impossível de se alcançar aos olhos dele e de Sarai. Olha o subtópico 2, a dúvida diante da espera, diante desses 25 anos. A dúvida diante da espera. Após a promessa de uma descendência, capítulo 12, nós lemos aqui, veio uma preocupação a Abraão. Senhor, Jeová, como me has de dar, pois um filho, pois eu ainda ando sem filho e o mordomo da minha casa é o Damasceno. Abraão, irmãos, não conseguia ver a realização do sonho do casal, dele e de Sarai, uma vez que Sarai era estéril. Como assim, pastor? Se os irmãos folhearem a sua Bíblia, só para os irmãos deixarem isso bem atestado. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, a galeria dos heróis da fé está aqui sendo descrita neste capítulo. Olha o versículo de número 8 do capítulo 11 de Hebreus. Para os irmãos terem uma ideia. Veja só. Pela fé, Abraão, sendo chamado, concebeu, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Aí, versículo 9, pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas, com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da promessa. Mas olha o versículo de número 11, pela fé, também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz, já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe prometeu, porquanto teve como fiel aquele que lhe tinha prometido. Veja, irmãos, Sara já era muito velha no que diz respeito, já tinha ali quase 90 anos, provavelmente, quando teve Isaque, mas ao longo dos 25 anos, ela olhava para si, olhava para seu esposo, e via a promessa distante. Então Deus garante, irmãos, no capítulo 15, que nós lemos alguns minutos atrás, Deus garante a promessa a Abraão, garante a Abraão o cumprimento da promessa. Deus falou, não vai ser Eliezer o Damasceno, o herdeiro. Eu vou te dar um filho. Veja só, irmãos, como vimos em Gênesis 15, 4, Deus diz, eu sou o Senhor, de modo que ele desfaz, versículo 7, de modo que ele desfez a preocupação do patriarca, especificando uma promessa. Ele falou, vou te dar um herdeiro. Aí Abraão passa alguns anos, chega o capítulo 15, entre o capítulo 12 e o capítulo 15, aproximadamente uns 10 anos, Deus vê ali Abraão e vai e conversa com Abraão, em visões. Abraão é muito claro, Senhor, já passaram alguns anos, cadê a promessa? Será que vai ser Eliezer, o Damasceno, o meu servo, o meu herdeiro? Deus reafirma a Abraão, versículo de número 7, e disse-lhe mais o Senhor, eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te a ti esta terra para herdares. E disse ele, Senhor Jeová, como saberei que vou herdá-la? Mas Deus foi ali, irmãos, reafirmando esta promessa. Porque de ti, este não será o teu herdeiro. Este não será o teu herdeiro quem? Eliezer. Mas aquele que sairá de ti, que será gerado de ti, esse será o teu herdeiro, Isaque. Irmãos, veja, infelizmente, Abraão, irmãos,
vacilaria na fé e não transmitiria a Sarai confiança na promessa. É interessante porque o capítulo 15 de Gênesis, Deus então reanima Abrão, mais uma vez falando da promessa que ele tinha feito a Abrão, confirmando, reiterando. Há um acontecimento tremendo ali, porque Deus faz um pacto novamente com Abrão, capítulo 15, versículo de número 17, mas os versículos anteriores você percebe que Abrão fez um altar, Deus falou, olha, sacrifica um cordeiro, sacrifica uma cabra, sacrifica uma rola, uns pombinhos ali, um pombinho, e aquilo como um sinal, irmãos, naquele altar, como um sinal do selo do pacto, da aliança que Deus estava ali, mais uma vez, reafirmando que tinha feito com Abrão. E é interessante que logo após esse acontecimento, nós temos a descrição do capítulo 16, onde nós temos aqui que Sarai traz a proposta, vendo que já se passava 10 anos, irmãos, versículo 3 do capítulo 16 que nós lemos, estava demorando demais. Sarai então vai e faz essa proposta de interferir nos planos de Deus. E aí aqui a sinopse desse texto, desse primeiro tópico, para nós já entrarmos de maneira direta no segundo. Deus faz a promessa de uma grande descendência a Abraão. A espera de 10 anos praticamente acabou gerando dúvidas. E ali nesse momento, o Senhor garante a Abraão que aquilo que ele prometeu ele vai cumprir, porque ele é fiel, ele promete e cumpre. O tópico 2 da lição traz agora um pouco desse momento do capítulo 16, onde Sarai interfere junto com Abrão, porque Abrão permitiu essa interferência. A interferência no plano de Deus. Olha o tópico de número 1. A tentativa de Sarai em ajudar. Pelo processo natural, Sarai não podia gerar filhos. Não podia gerar filhos por causa de sua esterilidade. E aqui nós temos aquele contexto de que mulher que não gerava filhos era considerada uma mulher improdutiva, até em alguns casos amaldiçoada. Aí o que ela fez? O que ela propôs? Toma minha serva Agar, entra a ela, tem relação com ela e ela vai te dar um filho. Ela vai te dar um filho. Foi uma atitude, irmãos, essa tentativa de ajudar a acelerar as coisas foi uma atitude precipitada de Sarai. Foi uma atitude precipitadíssima de Sarai, irmãos, que traria consequências assim desastrosas para eles, como família. Porque logo que perceberam que Agar concebera, estava grávida, o desprezo foi e bateu a porta da vida de Sarai. Depois, quando o menino que nasce deste relacionamento entre Abrão e a serva Agar, este menino depois vai suscitar contendas, quando Isaac, o filho da promessa, nasce lá na frente. Então, irmãos, nós vemos aqui que é um exemplo de um casal, servos de Deus, tomando decisões, irmãos, erradas, fora do direcional de Deus. Veja, 2 servos de Deus, Abrão, Sarai, com a promessa feita por Deus, com promessas, com a reiteração, a reafirmação desta promessa, eles tomaram decisões precipitadas. Trazendo isso para os nossos dias atuais, nós que servimos a Deus, precisamos ter muito cuidado para que nós não tomemos, irmãos, o mesmo caminho que Abrão e Sarai, tentando interferir, tentando ali de uma certa forma ajudar a Deus. E Deus precisa de ajuda, Deus ele precisa na verdade da nossa confiança, da nossa submissão plena à sua vontade. É isso que Deus requer de nós. Os 2 irmãos vacilaram na fé. O subtópico de número 2 nos traz isso, olha.
no capítulo 15, Abraão é um homem de fé. Abraão é fortalecido, vai sacrificar, sacrifica, chega à noite, o sono toma ele, das preocupações. Quem sabe ele estaria ali naquele dia do capítulo 15, angustiado, e vem ali ele tinha colocado todos os animais em sacrifício no altar, vinham aves descendo sobre os animais que estavam mortos no altar, e ele enxortava aquelas aves que desciam para comerem o seu sacrifício. Quem sabe aqui nós podemos até dizer que era uma guerra espiritual que Abraão estava vivendo ali, entre o altar, em confiar na promessa de Deus, e vinham ali aquelas aves querendo comer, tirar o sacrifício de cima do altar, mas à noite Deus envia fumaça e fogo e consome o altar. Então, naquele momento, Abraão deve ter saído dali fortalecido na fé mais uma vez, mas chegou em casa, não passou esta fé, esta experiência para Sarai, e aí caíram, vacilaram. Eles não acreditaram no milagre, irmãos, que Deus iria atuar na vida de ambos para que eles pudessem, irmãos, gerarem um filho. Eles foram mais pela lógica. Estamos velhos, você já está velho, Abraão, eu já estou velha, e agora nós temos que dar um jeito, senão esta promessa não vai se cumprir. Nós não precisamos ajudar a Deus, irmãos. Deus está no controle de tudo, Deus tem o controle de tudo. É interessante isso. O subtópico 3 diz, o problema dessa precipitação. Sarai abandonou e desprezou a confiança em Deus, preferindo resolver o problema ao seu modo, além de induzir seu marido à mesma atitude equivocada e incrédula. Ao afastar-se da dependência de Deus, irmãos, isso é sério, o casal não conseguiu evitar as consequências desastrosas para a sua vida, irmãos, e isso foi logo em seguida, capítulo 16, versículo 1, 2 e 3, Sarai pega Agar, faz a proposta primeiro para Abraão, não vamos ter filho, somos velhos, toma a Agar, minha serva, como mulher, entra ela, tem relação com ela, uma relação íntima, ela vai te dar um filho. Aí nós percebemos que logo em seguida, irmãos, logo em seguida, versículo de número 4, quando eles perceberam que Agar estava grávida, o desprezo bateu a porta e Sarai começou a ser deixada de lado. Isso causou inúmeros problemas. Olha, versículo de número 5, Sarai então fala para Abraão, olha, meu agravo seja sobre ti, minha serva pus eu em teu regaço, vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos, o Senhor julgue entre mim e ti. E aqui, irmãos, Sarai fala, olha, ela concebeu, agora ela está esnobando, ela está me desprezando. Chega e Sarai fala isso para Abraão. E agora, o que nós vamos fazer? Olha a resposta de Abraão no versículo 6. E disse Abraão a Sarai, eis que é tua serva, está em tuas mãos. Faze-lhe o que é bom aos teus olhos. Veja, irmãos, eu não sei se os irmãos lendo esse texto fica claro, mas Abraão, quando ouviu as palavras de Sarai, que ela estava sendo desprezada, virou para ela e disse, Sarai, é tua serva, foi tu que deu a ideia, foi você que deu essa proposta, agora faz o que você quiser. Então, o casal começou agora de uma certa forma a se desentender por conta de uma decisão que tomaram em conjuntos, porém fora da presença de Deus. E aí agora fica aquele jogo de empurra de problemas. Abraão falou, resolve, a serva é tua. O que Sarai fez? Foi lá e começou a perseguir Agar. Olha o versículo de número 6. E disse Abraão a Sarai, eis que a tua serva está nas tuas mãos, faze-lhe o que é bom aos teus olhos.
Olha o final do versículo 6. E afligiu a Sarai, e ela fugiu de sua face. Sarai começou a perseguir Agar de uma tal maneira que Agar não aguentou a pressão e foi, embora. Agora imagine Abrão olhando Sarai, que estava olhando Agar, que tinha um filho que era dele, indo embora. Olha os problemas, irmãos. Olha só os problemas da precipitação. E estes problemas, irmãos, eles foram se estendendo. Posteriormente, quando Isaac nasce, o filho da escrava começa a tirar sarro, a chacotar de Isaac, porque era pequeno. E aquilo foi gerando, irmãos, diversas contendas, diversas crises familiares por conta desta decisão precipitada. Essa consequência, irmãos, dessa precipitação de Abrão com Sarai, permanece até os dias de hoje, porque nós sabemos que Ismael, ele é o pai de quem? Ele é o pai da nação muçulmana, da nação hoje conhecida como os palestinos. Os palestinos não se dão bem com quem? Com o povo de Israel, com a nação de Israel, que são descendentes de quem? De Isaac, o filho da promessa de Abraão, que o filho da promessa de Deus a Abrão e a Sarai. Então, estes problemas hoje, irmãos, eles são entre os judeus e os árabes, os árabes que têm aí a sua religião em cima do islamismo, os judeus e árabes não se entendem até o dia de hoje, e isso é fruto, ou é efeito, melhor dizendo, desta decisão precipitada de Abrão e de Sarai. Aí a sinopse desse tópico nos traz o seguinte pensamento: a precipitação de Sarai gerou consequências na família que reverberam, ou seja, que atingem até os dias atuais entre duas nações, judeus e árabes e judeus. Eles disputam, são inimigos ferozes por conta do quê? Por conta desta crise que foi gerada lá na casa de Abrão e de Sarai. Subtópico 3, irmãos, e aí aqui é interessante que, só para nós encerrarmos o comentário do tópico anterior, veja, esse problema da precipitação, e eu quero aqui deixar claro que o esforço próprio, irmãos, o esforço próprio, sem a orientação de Deus, irmãos, o esforço próprio de cada um de nós, né, como maridos, as irmãs como esposas, o esforço próprio, sem a orientação de Deus, não faz um casamento feliz, viu? Não faz uma família feliz. O que faz uma família feliz é uma família submissa, com o coração devotado a Deus, em plena fé, em plena convicção de fé. Guarde bem isso, é muito importante. Tópico de número 3, vamos lá. Tópico de número 3, e aí nós já vamos encerrando a aula desta manhã. É um assunto extremamente, irmãos, extremamente importante, cheio de orientações específicas para todos nós. Olha o que nos traz o tópico de número 3, as consequências de uma decisão precipitada. Primeiro, conflito dentro da família de Abraão. Nós vimos isso aqui, capítulo 16. Começou Abraão, Sarai brigar com Abraão. Abraão falou assim: olha, o problema quem gerou foi você, a serva é tua, faz o que tu quiser. Depois Sarai começou a perseguir Agar. Agar então, tomada por uma angústia em função dessa perseguição, foge da casa. O anjo do Senhor aparece a ela, faz a promessa a ela e ao filho que estava no seu ventre, Ismael. E fala: volta para casa, se humilha diante da tua serva, da tua senhora, ela volta para casa. Aí nós estamos já, irmãos, já quase no capítulo de número 17,
do livro de Gênesis. E aqui, irmãos, nós vamos entender que nesse momento, veja, Abraão tinha aí aproximadamente 86 anos, quando Agar teve Ismael. Quando Agar teve Ismael, capítulo de número 16, versículo 16, quando Ismael, o filho da serva, e Abraão nasceu, Abraão tinha 86 anos. Já se passava então aí aproximadamente 11 anos, não é isso? 11 anos da promessa que Deus tinha feito a Abraão, lá no capítulo de número 12, que ele seria o pai de uma grande multidão. Veja então, a precipitação do casal, irmãos, acabou criando o conflito entre Abraão e Sarai, Abraão e Sarai, provocado pela nova situação que se submeteu a Agar. Discórdia e desarmonia suscitaram uma situação insustentável. Essa situação, irmãos, ficou bem difícil dentro da casa do patriarca, ao ponto de que Agar foi embora, foi para a rua. A fraqueza de Abraão, irmãos, subtópico 2, a fraqueza de Abraão. Diz aqui, depois de toda a experiência com Deus e de ouvir as suas promessas divinas para a vida pessoal e familiar, Abraão optou pela fraqueza e carnalidade. Não teve firmeza para persuadir Sarai, diante do conselho de ter esse filho com Agar, a confiar em Deus e suas promessas. Essa história, irmãos, nos ensina que nós não podemos apenas olhar para as soluções humanas. Nós temos que entender que toda e qualquer circunstância em nossas vidas, na nossa casa, na nossa família, nós temos que olhar numa perspectiva espiritual. Nós temos que buscar de Deus soluções, irmãos, para o nosso viver diário. Nós temos que buscar a resposta de Deus para cada uma das nossas situações. Irmãos, lembrem da família de Jesus, José e Maria. Quando o anjo se apresenta a Maria e dá a promessa que ela seria a mãe do Salvador e que ela conceberia, mesmo ainda não tido relações íntimas com José, aquilo toma Maria, toma de uma forma assim, irmãos, extraordinária. Ela fica maravilhada, espantada com aquela promessa. E é interessante que depois, se os irmãos quiserem, os irmãos podem acompanhar, podem ler ali, irmãos. É muito claro isso, que depois Deus começa a falar com José. Porque José percebeu que Maria estava grávida, e ele intentou no seu coração abandonar Maria. Capítulo 1 de Mateus, versículo de número 19. Mas Deus se apresenta a José, se revela a José através do anjo do Senhor, e fala: olha, o que está gerado na tua esposa, na tua mulher, é do Espírito Santo de Deus, e ela vai dar à luz a um filho, e esse filho você vai colocar o nome de Jesus. Olha Deus, irmãos, falou com Maria. Lucas capítulo 1 você pode ver isso. Mas Deus falou também com José. E a partir daqui os irmãos vão ver que José, irmãos, é orientado sempre pelo Senhor. Quando começa a perseguição de Herodes na região de Belém, o que Deus faz? Orienta José para que ele se levantasse e fosse para onde? Fosse para o Egito. Depois Deus também aparece e fala com José: volta para a Judéia. Então aqui, irmãos, nós temos que entender que José intentou, ou pela lógica humana, pensou: essa mulher me traiu, eu vou resolver da melhor forma, vou deixá-la secretamente, pelo menos ninguém vai atormentá-la, e eu vou embora. Mas Deus falou com o homem de Deus, José, e este homem deu ouvidos à voz de Deus.
E ambos, tanto José quanto Maria, entraram em um acordo baseado naquilo que Deus estava dando para os dois, uma orientação. Veja só, irmãos, é importante nós olharmos para as circunstâncias da nossa vida, não apenas com a visão da lógica humana, mas com a fé em Deus, a fé que o Senhor está no controle de tudo. Há momentos em nossa vida, irmãos, que só a mão de Deus pode resolver as circunstâncias. Eu creio nisso. Busque da parte de Deus. O Senhor te dará uma resposta. O Senhor te dará uma estratégia em qualquer área da tua vida. Se for para vender uma casa, coloque diante de Deus. Se for para sair de uma cidade e ir para outra, coloque na presença de Deus esse intento. Não faça nada, meu irmão e minha irmã. Não tenha nenhuma decisão fora da presença de Deus. Porque se você fizer isso, você trará danos à tua vida, à tua casa e à tua família. Subtópico de número 3, uma opinião equivocada acerca de Deus. Vejamos, quando Sarai diz a Abrão que o Senhor me tem impedido, de gerar, capítulo 16, versículo 2, parecia estar afirmando de que Deus havia falhado com ela para gerar. Ela afastou-se do lugar de absoluta dependência de Deus e preferiu decidir por si mesma. Nesse sentido, a fraqueza de Abraão, irmãos, não foi tanto de agir sabiamente com Sarai, quanto convencê-la a acreditar no milagre de Deus em sua vida. Irmãos, e é importante aqui uma palavra para os senhores, meus amados irmãos, homens de Deus que estão nas suas casas. O homem, irmãos, o homem tem um papel fundamental como um mentor, uma referência espiritual. E você, meu irmão, e eu, nós não podemos deixar esta responsabilidade ou delegar responsabilidade de ser o líder espiritual das nossas casas, das nossas famílias. Não dá para deixar, irmãos, não dá. Que o Senhor te dê graça, que o Senhor te encha do seu espírito. Olha só, que coisa tremenda, Paulo falando a Timóteo sobre as prerrogativas, as características do obreiro, dos bispos, dos diáconos, no capítulo de número 3, versículo de número 5, versículo de número 5 principalmente, 4 e 5, melhor dizendo, diz aqui, ó, que governe bem o homem que estaria sendo chamado para a obra de Deus, quer seja para o diaconato, quer seja para o presbitério, este homem governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia. Não é uma sujeição, irmãos, de escravidão, de obrigação, de querer ali, irmãos, fustigar os filhos, a família, não. É uma sujeição, irmãos, em modéstia. Olha o versículo 5, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja do Senhor? Então, veja só, olha a orientação aqui de Deus para as nossas vidas. Nós temos que ficar atentos quanto a estas visões erradas a respeito de Deus, que aparecem muitas vezes na vida dos nossos filhos, na vida das nossas esposas, vêm para as nossas casas, e nós temos que, irmãos, como um atalaia de Deus, dizer não, Deus está no controle de tudo. Esta direção nós não vamos tomar porque ainda Deus não falou, ainda Deus não revelou, ainda Deus não se manifestou. Vamos ficar na promessa. Essa, irmãos, é a grande mensagem desse subtópico. E veja que uma decisão precipitada, irmãos, gera consequências que vão, irmãos, desde o conflito na família, a equívocos acerca de Deus. As pessoas, além de entrarem em conflitos, quando abraçam visões baseadas em conhecimento e lógica humana apenas, e não naquilo que Deus quer para nós, porque
esses conflitos eles são originados e aí os efeitos são catastróficos, mas muito além disso é a questão da visão em relação a Deus. De que, olha, estamos nessa situação agora porque Deus não está cuidando de nós. Muitas vezes as pessoas, as famílias vendem propriedades, depois passam por necessidades. Ah, cadê Deus no controle de todas as coisas? Mas onde estava você diante de Deus para colocar uma decisão, quem sabe de vender uma propriedade e pedir a direção de Deus? Um exemplo simples. Veja, irmãos, vamos tomar cuidado com isso. E aí agora nós entramos, irmãos, para a conclusão, e eu trouxe aqui, você está vendo aí para a conclusão da aula, você está vendo três instrumentos musicais que, por sinal, tem aí, entregam sons tão lindos, tão belos. Um é o violoncelo, o outro é o violino, e por último ali o mais conhecido, o piano. Irmãos, se nós fizermos uma analogia, apenas para que os irmãos possam entender tudo isso que nós falamos, nós temos que vamos colocar aqui de uma maneira figurada, irmãos. O violoncelo sendo o Deus, o nosso Senhor. O violino, irmão, sendo você, minha irmã, esposa, mulher. E o piano sendo você, meu irmão. Se nós pegarmos essas três figuras, veja só, e pergunte para qualquer músico, se esses três instrumentos tocarem juntos, quem dá o ritmo da melodia, quem dá o ritmo da percussão desses instrumentos, quando eles estão tocando juntos, é o violoncelo. Quem aparece, irmãos, de uma maneira muito suave e específica é o violino, porque é um som, irmãos, que expressa muita emoção ao longo da música. Agora, existe um som forte que sustenta, é a base, né? Não é a base, mas ele sustenta um som forte ao longo de toda a melodia, que é o piano. Quem dá o ritmo é o violoncelo. Quem aparece forte é o piano. E quem expressa uma beleza diferenciada das emoções da música é o violoncelo, é o violino. Então, veja, violoncelo é Deus dando ritmo para a música, a melodia que está sendo tocada na tua casa, meu irmão. Você, minha irmã, é aquela que vai dar a emoção, que vai trazer a beleza, que vai trazer aquele ambiente agradável no lar. E você, meu irmão, que é o violino. E você, meu irmão, é o piano, que tem que tem que ter uma participação efetiva. Tem que sobrepor ao violino. Mas não pode sair do ritmo do violoncelo. Que nós possamos, irmãos, viver nesta sincronia com Deus. Que nós possamos viver, irmãos, nesta parceria com Deus nas nossas famílias. E aí, por último, eu quero aqui trazer um texto do comentarista que ele diz aqui no final da reunião, da lição, que Deus nos livre de tentarmos interferir nos seus planos, pois sabemos que a sua vontade, irmãos, é boa, é perfeita e é agradável diante dele. Que o Senhor te abençoe em Cristo Jesus. Mais uma vez eu quero te trazer à memória, para que você não deixe de buscar a vontade de Deus em todas e quaisquer circunstâncias da tua vida, quer seja num negócio, quer seja na tomada de decisão de uma mudança de uma cidade para outra, de sair de um emprego e ir para outro, quer seja em relação a um filho. Não tire Deus desta decisão, coloque Deus acima de tudo, apresente tudo diante de Deus,
e o Senhor te guiará continuamente. Eu vou repetir, o Senhor te guiará continuamente. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Quero fazer um convite para você, não perca as próximas aulas. Vai ser um trimestre enriquecedor. Eu quero também aqui já deixar o convite, porque daqui a pouquinho, às 18 horas e 30 minutos, nós estaremos aqui, servindo ao Senhor nosso Deus, no nosso templo sede, aqui, todos juntos, em família, servindo ao Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz, em nome de Jesus. Oremos. Amado Deus e eterno Pai, mais uma vez queremos te agradecer e te render graças por tudo quanto tu és e tem feito por nós. Te agradecemos por essa manhã, Senhor, que aprendemos a tua palavra, que a tua bênção, Senhor, esteja sobre nós. Espírito de Deus, nos ajude, nos oriente em tudo, para que nós possamos, ó Deus, viver uma vida na dependência total de Ti. Acrescenta-nos fé, dai-nos confiança a cada dia mais em Tuas promessas para as nossas vidas. Abençoe o Teu povo, abençoe a Tua igreja na cidade de Rio Claro, ao nosso pastor, a sua família, a todo o ministério, que a Tua graça seja abundante, e logo mais à noite, Senhor, que Tu venhas falar conosco, nos trazendo, Senhor, a Tua boa palavra, e que a Tua graça seja abundante sobre nós, no culto mais à noite. Sê conosco, ó Deus, esse é o nosso pedido em nome de Jesus, amém e amém. Deus te abençoe em Cristo Jesus.